Fala aí pessoal, tranquilo? Vou explicar hoje aqui como que a gente consegue declarar e utilizar matrizes na linguagem C. Bem, uma matriz nada mais é do que um vetor bidimensional, ou seja, um vetor que é um elemento que armazena valores do mesmo tipo e esse elemento é distribuído em linhas e colunas. Como é que a gente declara aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui de array de 3 linhas e 3 colunas. É assim que a gente declara. A gente coloca o tipo, o nome, a quantidade de elementos que irão compor a linha e a quantidade de elementos que pertencerão às colunas. Então, basicamente a gente criou aqui essa matriz e a gente vai preencher os valores dela. Então, a gente tem uma matriz aqui com esses valores que serão preenchidos em algum momento. Como é que a gente preenche os valores de uma matriz? A gente precisa de duas variáveis, muito prático. Normalmente a gente declara como i e j. Pode ser x e y, mas por padrão a gente utiliza i e j. O i a gente vai controlar a iteração para percorrer as linhas, ou seja, a gente percorre essa linha, depois essa linha, depois essa linha. E o j a gente vai fazer essa coluna, depois essa coluna e essa coluna. Então, como que a gente faz leitura de elementos em uma matriz? Bem, a gente precisa percorrer. Então, a gente vai começar aqui com o nosso indicador de linha. A gente tem 3 linhas, lembrando que a indexação começa no zero. Então, se a gente tem 3 linhas, a gente vai ter a linha 0, linha 1 e linha 2. 3 colunas, coluna de índice 0, coluna de índice 1, coluna de índice 2. Então, beleza. Esse for a gente garante percorrer as linhas. Só que a gente também precisa percorrer as colunas. Por isso que a gente também tem aqui o J para ajudar a gente a percorrer. Então, o que é que esses dois fors estão fazendo aqui? Eles basicamente vão percorrer esse elemento, depois esse, aí pula para a próxima linha. Ou seja, esse for interno aqui vai percorrer as colunas e esse for externo vai percorrer as linhas. Então, para a primeira linha, a gente tem a execução desse for aqui 3 vezes para percorrer cada elemento da coluna aqui. Fechou a linha, a gente volta para o for externo e ele vai percorrer essa linha e o for mais interno vai iterar sobre esses elementos que compõem a coluna. Então, beleza. Aqui a gente consegue fazer o nosso scanf e vai fazer a leitura de um inteiro. E aí como é que a gente indexa aqui? Fácil. Posição IJ. Vou até colocar aqui para facilitar a visualização. Então a gente está fazendo a leitura dos elementos do array. E aí a gente imprime aqui. Eu vou dar o printf desses elementos. Vou colocar aqui eles separados por espaço. E aqui eu vou dar um /n só para facilitar a visualização. Vamos compilar para ver o que é que dá. Code. Vamos compilar aqui. Utilizar o nosso GCC 2D Array. Ok, a gente não pode esquecer de colocar o B comercial, porque a gente precisa do endereço de memória para armazenar o conteúdo
na localização exata da matriz. Para imprimir a gente não precisa, mas para escrever, para a gente inserir um valor, a gente precisa incluir o operador e comercial. Então vamos lá, testar nosso programa. Vamos inserir valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí nossa matriz. Então, a primeira linha, certinho, segunda linha, terceira linha. Tranquilo? Mas vamos fazer aqui vamos verificar, né? A gente, por exemplo, a gente gostaria de saber qual é o menor valor. O menor valor dessa matriz. Então, vou colocar um valor aqui. Supondo que o valor máximo de entrada para os elementos dessa matriz não seja maior do que 9.999, apenas para ilustrar. Então, a gente já pode aqui, por exemplo, na leitura, fazer a checagem. Se o array na posição i, j, for menor do que o menor valor já registrado até o momento, a gente sobrescreve ele com o valor do nosso array. Tranquilo? Aqui a gente já está aproveitando o for da leitura para fazer algumas contas. E aí no final a gente dá um print. Smallest. %d. Smallest. Tranquilo? Dá uma barra N aqui. E a gente compila e executa. Então vou colocar, digamos, 10, 20, 30, 40, 50, 65, 74, 89, 100. Aqui está a nossa matriz, 10, 20, 30, 40, 50, 65, 74, 89, 100. E o menor valor registrado é o 10. E aí mais um exemplo para ilustrar como que a gente brinca aqui com matrizes. A gente vai vai somar todos os elementos da diagonal principal. Como a gente sabe, a diagonal principal é composta pelos elementos, os quais o índice da linha é igual ao índice da coluna. Então, a gente vai somar todos esses valores e colocar em uma variável. Tá, como que a gente faz isso? A gente sabe como percorrer uma matriz, então a gente precisa simplesmente manipular os índices para obter o que a gente quer. Então, depois que a gente calculou o menor, a gente vem aqui, eu vou declarar soma, inicializar com 0, importante isso. E aqui a gente sabe como que a gente percorre uma matriz, certo? Esses dois fors aqui serão usados para percorrer a matriz por completo. Porém, a gente tem que checar apenas se o índice da linha é igual ao índice da coluna. Se for, a gente está satisfazendo essa condição e a gente pega esse valor. Na primeira linha a gente pega esse valor, na segunda linha pega esse aqui, e assim sucessivamente até obter todos os elementos da diagonal. Eu já poderia utilizar fazer isso num for único. Poderia. A gente poderia simplesmente fazer essa checagem aqui e de 0 até 3 a gente fazer soma mais igual o array na posição i. Mas a gente precisa tomar o cuidado de verificar, por exemplo, se a gente não vai acabar estourando o limite da coluna. Mas como a gente está tratando aqui de matrizes quadradas, ou seja, aquelas em que o número de linhas é igual ao número de colunas, é tranquilo fazer esse tipo de operação. E aqui a gente vem e imprime a soma %d barra n soma. Então a gente somou os elementos da diagonal principal. Vamos fazer a execução do programa. Vou inserir aqui a matriz.
a mesma que a gente colocou no começo. A gente tem que o menor valor é 1, e a soma da diagonal principal é 1, 5 e 9. Somando aqui, a gente tem 15, portanto, a gente percorreu facilmente aqui os elementos da diagonal principal. Vamos inverter aqui, colocar invertir aqui a ordem dos elementos. Perceba que ele realmente ele percorreu todos os elementos da matriz para achar o menor, que é 1, e aí ele somou novamente a diagonal principal, obtendo como resultado 15. Tranquilo? Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido como que a gente manipula uma matriz. Basicamente, a gente precisa dessa estruturazinha para percorrer todos os elementos, e caso a gente consiga filtrar a necessidade de utilizar apenas um for, a gente pode fazer isso para percorrer todos os elementos os quais a linha é igual à coluna. O número da linha é igual, o índice da linha é igual ao índice da coluna. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Valeu!